a quem
Ama namin na makapangyarihan sa lahat, Nosso Pai sa pangalan po ng Todo-Poderoso, aming Panginoong Jesucristo, em nome de nosso Senhor kaming Jesus Cristo, hamak na mga magkapatid mais uma vez na nós, nagbuklod ng aming kalooban, irmãos humildes, tampang, lumapit at umanaw ng utang loob sa iyo. juntamos os nossos corações Salamat, Ama, para mais uma vez nos aproximar mga pagmamahal de Ti. na ipinadama mo Somos sa amin, gratos a Ti. mga puso, Obrigado, Pai, mga pag-upkup, por Teu amor que Tu nos fazes sentir, mga paglingap na por Tua adoção, namin kayang pagdaan lahat por Teu cuidado, ang alam namin sa bawat do qual não podemos ang nararamdaman lembrar de ng tudo. aming mga lupang katawan, O que sabemos, Pai, é que kapayapaan ng puso. cada alívio os nossos corpos de barro sentem, Ikaw ang cada Diyos paz na nossa mente na e nagbibigay no sa nosso coração. Salamat, Sabemos que Tu és o nosso Deus que nos dá lahat essas coisas. ng ginawa mo sa amin. Obrigado, Pai, tudo que Wala Tu kaming anumang tens feito em maitagos nossas sa vidas, não podemos te pagar, tumakila sa iyong marangal na pangalan. senão te agradecermos e engrandecermos Teu honroso nome. Ng aming Esperamos pagsamba sa que iyo. possamos Mga continuar sandali ng nossa aming adoração a Ti pag-iisa sa mga panahong nos momentos de nossa solidão, nos momentos em que sentimos kalooban. Sana peso no coração. lagi mo kaming Esperamos sasamahan que upang sempre esteja conosco makapagpatuloy kami hanggang para podermos sa wakas continuar ng aming mga buhay ay até o fim makapagtapat kami de nossas ng vidas, aming que mga nós sejamos pagtitipon po. fiéis Ama, em nosso serviço a Ti. alalahanin mo ang aming mga Pai, kapatid lembra-te de nossos na mga may irmãos karamdaman, que têm ang mga may enfermidades, bibigat na suliranin, aqueles que têm mga ulilit problemas graves, os órfãos e as viúvas, mga nag-iisa. os idosos nesta vida, os solitários. Tu conheces cada um de nós. Sana bahala ka na Por favor, laging gumabay sa amin. sempre nos guie, Lalo na po sana tulungan mo ang principalmente palaganap ng iyong banal na gawain. ajude, Pai, Lagi mong a propagação suportahan ang do aming Teu mga santo nag-aaral. ministério. Sempre auxilia os nossos Biyayang magagamit pregadores para que sempre ache agay na matuwid graça sa iyong bayan. que possa ser utilizado para Huwag naghahangad ng guiar o Teu povo. Ainda temos muitos semelhantes que desejam a Tua sa oras salvação. na ito ng aming Mais uma pag-aaral vez ng iyong mga neste salita. momento de nosso estudo das Tuas palavras, por favor, Pai, Magagamit namin distribua sa justiça, pagtibay sa sanlibutan ito upang a qual podemos usar para aming mga pagdiling nossa luta neste mundo, a fim de vencermos no nosso serviço a sa Ti. iyong pagpalang Pai, gawain. tome conta de todos nós. Em Tuas mãos abençoadoras, encarregamos nossa vida e destino. E por favor, perdoe todas as nossas falhas e pecados que cometemos na vida. Muitíssimo obrigado, Pai. Em nome do Teu Filho unigênito. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso,
desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Dali passou Davi para Mispe de Moabe, e disse ao rei de Moabe: Deixa, peço-te, que meu pai e minha mãe fiquem convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E os deixou com o rei de Moabe, e ficaram com ele por todo o tempo que Davi esteve no lugar forte. Disse o profeta Gade a Davi: Não fiques no lugar forte, sai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Ora, ouviu Saul que já havia notícias de Davi e dos homens que estavam com ele. Estava Saul em Gibeá, sentado debaixo da tamargueira, sobre o alto, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus servos estavam com ele. Então disse Saul a seus servos que estavam com ele: Ouvi agora, benjamitas, acaso o filho de Jessé vos dará a todos vós terras e vinhas, e far-vos a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e não haja ninguém que me avise de ter meu filho feito aliança com o filho de Jessé, e não haja ninguém dentre vós que se doa de mim, e me participe o ter meu filho sublevado meu servo contra mim, para me armar ciladas, como se vê neste dia? Então respondeu Doeg, o Edomeu, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor. Ele deu mantimento. Ele deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, isto é, aos sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, filho de Aitube. E ele lhe disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe perguntou Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé, pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que ele se levantasse contra mim, a armar-me ciladas, como se vê neste dia? Ao que respondeu Aimeleque ao rei, dizendo: Quem há entre todos os teus servos tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda e honrado na tua casa? Porventura é de hoje que comecei a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal coisa. Não impute o rei coisa nenhuma a mim, o seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. O rei, porém, disse: Hás de morrer, Aimeleque, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a mão deles está com Davi, e porque sabiam que ele fugia e não mo fizeram saber. Mas os servos do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te e arremete contra os sacerdotes. Virou-se então Doeg, o Edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, homens e mulheres, meninos e criancinhas de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Todavia, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, que se chamava Abiatar, escapou e fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o Edomeu, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu sou a causa da morte de todos os da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, também procura a tua. Comigo estarás em segurança.
Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, irmãos e irmãs em diferentes lugares do Brasil. E aos nossos convidados, se nós temos agora em nossa reunião, somos contentes em ter vocês conosco em nossos estudos das palavras de Deus nas Sagradas Escrituras. Tem um tópico, irmãos, que nós estamos estudando, que o irmão Eli Soriano tem preparado para nós estudarmos. Mas devido à reunião de oração especial, passou 2 semanas, não conseguimos continuar a última parte deste tópico. Mas agora vamos terminar este tópico que nós estamos estudando. O título é O que faz acontecer que o poder do Senhor Jesus esteja sobre a reunião dos filhos de Deus na Igreja de Deus, segundo a Bíblia. Nós temos aprendido, irmãos, por 3 semanas passadas que nós iniciarmos o tópico que o Senhor Jesus Cristo tem prometido. Em Mateus 18 e 20, ele disse: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esta promessa de nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança em todas as vezes que nós estamos reunidos como membros dentro da Igreja de Deus. Porque nós cremos, irmãos, que o que dá mais importância para a nossa reunião é a presença do Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos aprendido, irmãos, na Bíblia que o que faz acontecer que o poder do Senhor Jesus Cristo, o Espírito dele, esteja sobre a nossa reunião, é a nossa união, irmãos. Lembra que foi mandado a nós ser unidos em pensamento, unidos em espírito, unidos em uma alma, e o ponto da nossa união é o Evangelho, irmãos. Quando nós vamos se encontrar, irmãos, numa reunião, o ponto da nossa união é união no Evangelho. Por isso, não devemos encontrar discordos entre membros dentro da igreja se todos estão em acordo com o Evangelho, porque o Evangelho é mandado para todos nós. Não tem Evangelho separado para filipinos, e Evangelho separado para os brasileiros, e Evangelho separado para chinês, para japonês, para os espanhol. Não, irmãos. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é mandado para ser ensinado para todas as nações. Por isso, não importa qualquer raça nós pertencemos, se nós estamos unidos no Evangelho, nós podemos experimentar harmonia entre nós. Não vai ter diferença. A única diferença, irmãos, é a nossa aparência, o cor do nosso pele. Mas os nossos espíritos, os nossos mentes vão estar em união, especialmente quando nós estamos congregados, irmãos, para os nossos cultos e as outras atividades que se trata sobre a palavra de Deus que nós cremos, como nas exposições da Bíblia, nas sessões de doutrinações, irmãos, que nós estamos fazendo. E nós temos também aprendido, irmãos, como todos os filhos de Deus na Igreja de Deus estarão completamente unidos na mente e no espírito. Tem mandamento na Bíblia que a mentalidade de nosso Senhor Jesus Cristo devemos adquirir. Devemos ter a mesma mentalidade.
do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo foi manifesto em carne aqui na terra. Ele viveu com carne como nós. Mas a mentalidade dele ele se controle. Ele tem autocontrole da sua carne. Em tradução em português, padeceu na carne, sofreu na carne, mas o exato significado disso ele suportou a não obedecer os desejos da carne. Porque a carne de nosso Senhor Jesus Cristo é a carne humana. Irmãos, que tem sentimento humano também. Por isso, na Bíblia podemos ler que ele suportou, ele padeceu na carne. Porque se ele não sente o que nós estamos sentindo em nossa carne, o que ele sofreu? Ele sofreu porque ele tem mesmo sentimento na sua carne, mas ele aprendeu a controlar a sua carne. Se nós temos este tipo de mentalidade, todos nós, irmãos, vamos estar em união, todos nós. União no pensamento e união em espírito. Isto é o que é esperado por nós, esperado a nós pelo Evangelho que nós temos aprendido, irmãos. Agora vamos para a última parte do nosso tópico, irmãos. O que podemos esperar na reunião acompanhada pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo? O que nós podemos esperar se nós estamos reunidos com o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo? Não importa se vocês são somente 2 na reunião, porque agora temos lugares dos irmãos que são distantes aos locais maiores, né? Por isso, estamos mandando eles DVDs dos tópicos, ou às vezes estamos mandando link, mas eles são poucos, 2, às vezes 3, às vezes uma família só. Mas não importa se vocês são 2 somente, mas se o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo está com vocês na reunião, tem coisa muito importante, irmãos, que nós podemos esperar. Qual? Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Né? Vamos começar em 14. 3:14 até 17. Mas o entendimento lhes ficou endurecido. Apóstolo Paulo está falando aqui sobre os judeus que não crê no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que apegam fortemente na lei de Moisés, mas na verdade eles não creram no Evangelho porque a própria lei de Moisés eles não entendem. Né? Como os adventistas em nosso tempo, irmãos, né? Eles apegam muito na lei de Moisés e eles praticamente estão rejeitando que tem novo pacto, tem evangelho. Isto é o mesmo caso com os judeus em tempo do apóstolo Paulo, que não acredita em nosso Senhor Jesus Cristo, não crê no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pela razão que eles têm entendimento que é endurecido, de acordo com o apóstolo Paulo. Vamos ler de novo e vamos continuar. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje, no tempo cristão, no tempo dos apóstolos, a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado
que em Cristo é Ele abolido. Né, irmãos? Para entender melhor, irmãos, quando Moisés recebeu o velho pacto, as duas tábuas de pedra, né? A aliança, ele desceu do monte com rosto brilhando. Ele cobriu o rosto dele com véu, para que os israelitas não vão fixar os olhos na glória do rosto de Moisés, que vai desaparecer mais tarde, né? Ele cobriu com o véu. Agora, o apóstolo Paulo está explicando o significado espiritual desta coisa, né? O entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje, a leitura do velho pacto, né? Quando eles estão lendo o velho pacto, permanece o mesmo véu. Imagine, lendo, literalmente, vamos colocar em coisa literal. Se você vai ler e vai ser coberto com véu o seu rosto, como pode ler? Né? Mas isto é espiritual. Pois até o dia de hoje, a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo é ele abolido. Em Cristo, no tempo dos apóstolos, que o Senhor Jesus Cristo já veio, este véu já é abolido, tirado. Mas não é revelado este mistério aos judeus que não acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos continuar em versículo 15. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, né, um véu está posto sobre o coração deles. Imagine, até no tempo dos apóstolos, estes judeus, irmãos, que não acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo, sempre que Moisés é lido, como ler Moisés? Isto significa o livro de Moisés, irmãos. Sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Diz o apóstolo Paulo, tem cobertura no coração para que eles não vão entender. Agora vamos continuar em 16. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, ele é tirado o véu. Se eles vão converter em Senhor Jesus Cristo, se eles vão crer em nosso Senhor Jesus Cristo, este véu é tirado. Eles podem ver claramente a leitura, né? Agora, em 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Num grupo das pessoas, irmãos, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Significa que não tem véu, que está cobrindo o entendimento e o coração destas pessoas. Onde está o nosso Senhor Jesus Cristo, tem liberdade, né? Não está em escuridão, não está em escravidão do velho pacto que eles não entendem, irmãos. Por isso, irmãos, isto pode ser testemunhado pela nossa experiência agora. Irmãos, quando nós estamos reunidos, quando a Bíblia está sendo lida em nosso meio, na reunião, irmãos, tem véu que está cobrindo os nossos corações, os nossos entendimentos, tem véu que está atrapalhando a nós a entender o que nós estamos lendo, ou durante as nossas reuniões, irmãos, tem luz que nós estamos vendo sem véu que atrapalha a luz para entrar em nossos corações. Vocês podem testemunhar sobre isso.
em nossas ações de graças, irmãos. A palavra de Deus está brilhando em nossos corações? Ou como as outras igrejas que até agora está coberto com véu, lendo a Bíblia, mas não entendem? Até os próprios pastores, irmãos, estão lendo a Bíblia, né? Em nosso tempo, eles não entendem. Por quê? Porque nós estamos entendendo. Cada reunião que nós estamos comparecendo, estamos crescendo em conhecimento, em aprendizado sobre a palavra de Deus na Bíblia. Tem mistérios que estão sendo revelados no nosso meio. Por quê? O que isto significa? Isto é somente possível pelo Espírito do Senhor no nosso meio, durante as nossas reuniões, irmãos. Porque até o irmão Eli Soriano e o irmão Daniel está confessando diante da congregação que eles mesmos não sabem as coisas que eles estão ensinando. Eles estão somente aprendendo por causa da intervenção do Espírito Santo. Irmão Eli disse, estava lendo a Bíblia, né? Mas, de repente, uma ocasião tem alguma coisa que vai entrar no meu pensamento que o significado desta coisa é assim. Depois ele vai abrir a Bíblia, né, no celular, ele vai encontrar coisas maravilhosas. Quem está fazendo isto? E durante a nossa congregação, irmãos, né, quando o irmão Daniel, o irmão Eli está divulgando o tópico, estamos entendendo. Estamos compreendendo. Irmãos, tem luz que nós estamos vendo claramente em nossas reuniões. Como estas coisas são possíveis, enquanto que em muitas igrejas estas coisas nunca você pode experimentar. Em outras igrejas você pode ouvir próprias palavras do pastor, que não está escrito na Bíblia. Até os versículos que eles estão lendo, eles não entendem. Vocês são testemunhas, irmãos. Somente o dízimo, né? Quanto tempo? Né? Talvez centenas de anos que os brasileiros estão sendo enganados em crer que se você não vai dar dízimo, você vai, como se diz, experimentar maldição, sem saber que estas coisas são escritas para os israelitas em tempo de Moisés. Por muito tempo, estamos sendo cegos, irmãos, mas uma exposição da Bíblia só, você conseguiu entender? Claramente na Bíblia, que este mandamento, claro, está escrito, mas não é para nós, em nosso tempo. Agora entendemos, né? E além disso, quando nós tornamos membros da Igreja de Deus, cada vez que nós estamos reunidos, especialmente quando tem ações de graças do todo o corpo, ou todo o povo de Deus, tem, como se diz, menu também. Tem menu especial para nós aprendermos, irmãos, que dá alegria para os nossos corações, né? Isto é possível porque estamos reunidos com o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o crédito de nenhum homem em nossa congregação. O crédito é em nosso Senhor Jesus Cristo. Tem Espírito de Cristo que nos ensina, que abre a boca, o entendimento dos nossos pregadores e abre também os nossos corações para nós entendermos o que nós estamos ouvindo. Irmãos, por quê? Mesmo que um pregador é enviado por Deus, fala bem claro. Se o Senhor não vai abrir o entendimento e o coração daquele que ouve, você também não pode entender. Por isso, isto explica a razão, irmãos, pela qual tem membros dentro da igreja que contaram anos dentro da igreja, mas nunca aprenderam. Imagine, tem membro agora em Terra Roxa, se não me engano, que depois de 2 anos dentro da igreja, recebendo DVDs, não sei se ele assiste, né, os tópicos. Depois de 2 anos, ele agora está
falando contra a igreja. Ele disse que depois, não sei se 2 meses ou 2 semanas que ele está lendo a Bíblia, ele descobriu que o batismo que nós estamos fazendo é errado. O que é isso? Em vez de crescer em conhecimento, ele correu para trás, não voltou para trás, não para avançar, né? Por quê? Porque na reunião, se você, mesmo que você vai ficar na reunião, onde está o Espírito do Senhor, se você não está em união conosco, em pensamento, em espírito, no Evangelho, todos nós vamos entender. Você está sentado no meio, talvez até na frente, talvez, né? Não estou dizendo que aqueles que sentem na frente são assim. Só um exemplo. Mesmo que você vai sentar na frente, todos os irmãos vão entender, você não vai. Por quê? Porque você não está em união conosco. Fisicamente você está congregado conosco, mas o seu pensamento e o seu coração não está unido conosco no Evangelho, você não vai entender. Irmãos, vocês podem testemunhar nisso, né? Na reunião, tem irmãos, depois da reunião, são muito felizes. Sentem felicidade porque aprenderam nova coisa, que dá alegria, que isto é normal para os membros dentro da igreja verdadeira, né? Mas tem membros que, depois da reunião, gerou muitas dúvidas, muitas questões no pensamento. O que isto significa? O Espírito do Senhor não está com ele, porque ele não está em união conosco no pensamento e no coração, no Evangelho. Irmãos, é isto nós devemos entender. Por isso tem membros que já contaram 5 anos, mas tem contra a igreja. Tem contra o irmão Eli Soriano, mas não tem coragem para enfrentar o irmão Eli Soriano e falar frente a frente ou francamente, mesmo na consulta, que o irmão Eli Soriano é errado. Mas eles querem falar no WhatsApp, é assim, né? Não tem coragem, irmãos. Tem espírito de covardia. Lembra, irmãos, né? Que na ações de graças, última ações de graças, qual tipo de espírito que está nos pregadores? Uma é espírito de poder, não é covardia. Irmãos, né? Agora, vamos voltar no assunto. O que eu quero dizer, irmãos, o que o apóstolo Paulo disse: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade do véu que atrapalha o coração e pensamento dos homens para entender a palavra de Deus. Em nosso meio, quando nós estamos reunidos, irmãos, estamos vendo claramente que não tem véu que atrapalha os nossos olhos espirituais para vermos a luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a evidência é 5:14 de Efésios. Vamos ler o que está na Bíblia. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aqueles que foram iluminados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, despertaram. Né? Tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Mortos são as pessoas que estão imersos em coisas mundanas. Irmãos, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, a pregação que o programa O Caminho Antigo está fazendo, vocês sentiram que nós fomos despertados para levantar dentre os mortos? Né, irmãos? E Cristo te iluminará. Cristo vai nos iluminar, irmãos. Né? O que está acontecendo com os homens que têm véu no coração, lendo a Bíblia não entende.
o oposto está sendo experimentado pelo grupo onde está o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem iluminação. Cada vez, irmãos, tem iluminação. Versículos que estávamos lendo por muito tempo, não entendemos, estamos entendendo. Cada vez que nós estamos reunidos, tem coisa nova que nós estamos aprendendo, irmãos. Por isso, irmãos, o local mais velho no Brasil foi em 2008 de setembro, né? Eu me lembro. Dia 28 de setembro de 2008, se não me engano, o primeiro batismo em Porto Alegre, o primeiro local da igreja. Depois Curitiba, depois Rio de Janeiro, depois São Paulo, Brasília e depois eu não me lembro mais, porque agora temos mais de 100 locais, 169 locais agora no Brasil, graças a Deus, irmãos. Né? O que eu quero dizer é, pelos anos que passaram em nossa membresia da igreja, irmãos, devemos ter aprendido bastante coisas se nós estamos em união no pensamento e no espírito, no evangelho, com a irmandade, irmãos. Né? Isto é o que nós estamos experimentando. Quando nós estamos reunidos, podemos esperar para a iluminação que vem do Senhor, feito pelo poder do Espírito do Senhor que está em nossa reunião. Por exemplo, vocês somente dois reunidos, né, em uma casa, foi enviado o link, ou foi enviado os DVDs do tópico. Quando vocês estão assistindo, irmãos, se vocês estão sentindo que tem iluminação, que vocês estão experimentando, crescendo em entendimento, significa que, mesmo que vocês são muito distantes dos outros, maior número dos irmãos na igreja, mas vocês não são longe. Tem Cristo no meio de vós, irmãos, na sua reunião, que ilumina os seus corações, irmãos, para provar. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos ler o que está na Bíblia. E temos ainda mais firme a palavra profética. O termo que o apóstolo Pedro disse, e temos ainda mais firme a palavra profética. Ele fala, irmãos, em lugar ou em nome dos outros apóstolos ou pregadores na igreja com ele. Ele disse, e temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem faceis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Irmãos, perguntar a si mesmo, né? Quando o irmão Eli, eu não posso evitar mencionar eles, irmãos, porque em nosso tempo eles são os nossos pregadores, né? Eu não posso evitar porque precisa mencionar os nomes deles. Porque tem outras pessoas que, não sei, porque quando eu falo o nome do irmão Eli e do irmão Daniel, eles acham que estão idolatrando o irmão Eli. É um pensamento muito mau, muito ruim. Não é a minha intenção idolatrar o irmão Eli ou idolatrar o irmão Daniel. Mas não podemos evitar mencionar eles, porque estamos lendo a Bíblia e estamos comparando com a coisa atual, onde nós estamos, se combina ou não. Né? Porque em tempo dos apóstolos, apóstolo Pedro está dizendo que e temos, como um pregador, com os outros pregadores ou os outros apóstolos na igreja, e temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem faceis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça
e a estrela da alva surja em vossos corações. O tipo de pregação que os apóstolos têm, irmãos, é comparado com uma candeia que alumia um lugar escuro, né? Traz luz, num lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. A estrela da alva é o Senhor Jesus Cristo, né? Cristo é luz, vai brilhar em nossos corações. Não é isto o que nós estamos experimentando quando nós ouvimos da pregação do irmão Eli e do irmão Daniel? Né, irmãos? Não é isto o que nós estamos experimentando durante as reuniões? Outros estão dizendo, porque irmão Daniel repete. Depois que o irmão Eli, irmão Daniel tem divulgado o tópico, ele vai perguntar à irmã Luz, o que você aprendeu? A irmã Luz vai repetir. Até isto, outros que são sabichãos na igreja estão questionando. Vamos supor que os sabichãos entenderam ou assimilaram rapidamente o que o irmão Daniel tem falado. Mas não todos os membros são assim. Tem membros que precisa, se você vai comer pão, você pode morder assim. Mas tem outros que precisa despedaçar o pão e depois colocar na boca. Não todos são iguais, irmãos, né? Então, o irmão ele está perguntando à irmã Luz para ver se a irmã Luz entendeu. Imagine, se a irmã Luz ainda não entendeu, quanto mais os outros membros? Não estou querendo dizer que a irmã Luz é elevado, mas pela idade da irmã Luz na igreja, irmãos, né? Com certeza, ela tem nível em entendimento mais alto dos outros. O que eu quero dizer, irmão, ele quer medir se a irmandade está assimilando ou entendendo o que foi falado. Ele repete, detalha mais para ficar implantada em nossos corações e vamos entender melhor. Porque até eu, irmãos, eu ouvi. Depois, quando o irmão ele vai repetir, fazer revisão, às vezes tem pontos que eu não consegui assimilar da parte do irmão Daniel. Só agora que eu estou entendendo, foi lido este versículo, mas eu não percebi que tem coisas assim. É isto, irmãos. Mas o meu ponto é, quando eles falam no nosso meio, tem luz que está brilhando em nossos pensamentos e em nossos corações, irmãos? Tem? Vocês podem responder nisso, irmãos. Se tem, isto significa que tem Cristo no meio da nossa reunião. Mas eu repito, aqueles que não estão em união conosco, mesmo presente fisicamente no local, Cristo não vai brilhar em seus corações. Todos nós estamos batendo palma, estamos dizendo graças a Deus pelo entendimento, pela sabedoria que nós temos aprendido. Mas em um canto, ele tem muitas dúvidas, tem muitas contras com o que nós temos ouvido. Por quê? Porque não está em união conosco, irmãos. Por isso agora, depois que nós temos aprendido que tem diferentes espíritos mesmo na igreja, tem homens que têm espírito do erro, não importa qual brilhante o tópico é, irmãos, no pensamento eles não vão entender. Eles não podem permanecer dentro da igreja. Eles aparecem muito ativos, de repente sumiu, não quer mais. Ninguém ofendeu eles, né? Não tem alguma coisa justificável que pode justificar porque eles não quer comparecer. Mas agora isto nós temos entendido. Como João disse,
se eles são de nós, vamos ler, 1 João 2,19, o que nós podemos ler. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Mesmo que eles estavam conosco, no momento que eles estavam conosco, eles já não estão conosco, não são dos nossos. Né? Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Por quê? Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Diz o João. Mesmo na época dos apóstolos, tem membros que saíram. Imagine apóstolos que ressuscitam mortos, né? Mas tem membros mesmo que eles têm visto estas coisas, saíram. Por quê? Porque não eram dos nossos. Pela brilha do Evangelho no nosso meio, irmãos, se tem membros que depois vai cair vítimas de crer nas coisas na internet que são tolices sem igual. Imagine, tem tolice na internet que ensina que não precisa congregar em nosso tempo, né? Você pode ficar em casa, não precisa reunião. Mas estes tolos estão reunidos na internet, falando, fazendo uma reunião deles. Se você vai cair vítimas destes tolices, antes estamos sentindo peso no coração. Mas agora, depois que nós temos entendido que tem diferentes espíritos dentro da igreja, os verdadeiros irmãos que estão unidos no mesmo espírito, no mesmo pensamento, no evangelho, eles vão experimentar a luz que o Senhor Jesus Cristo está trazendo. Mas os outros, que têm outros motivos, não vão permanecer. Talvez eles não falam, mas no espírito e no coração não são iguais a nós. Dentro do culto, são bem vestidos, com decência, né? Mulheres. De repente, você vai ver, né, em outro lugar, vestido como atriz, mostrando o peito. O que isto significa? Mesmo congregando conosco, irmãos, o espírito deles ou delas não estão em união conosco. Por isso, quando a oportunidade vai chegar, né, vai se mostrar o que está no coração. Isto nós devemos entender. Por isso, se tem membros que saem sem motivo justificável, por exemplo, foi ofendido, alguém fez mal, por isso foi ofendido, né? Vamos trazer de volta. Mas, membros que estão saindo porque contra a doutrina, talvez ele não fala, né? Ele não fala que é contra, mas fora, ele faz contra a doutrina. Significa que o que está no coração é contra. Contra, irmãos, né? Agora, o que nós queremos dizer, irmãos, numa reunião que tem Cristo no meio deles, vamos experimentar a liberdade. Liberdade da escravidão que os judeus que não creram em nosso Senhor Jesus Cristo experimentaram. Tem véu neles para não entender a palavra do Senhor. Mas quando nós temos o Espírito do Senhor, tem liberdade, não tem véu. É clara. Podemos ver claramente. Isto é o que nós estamos experimentando em nossas reuniões, irmãos. Não é como outras igrejas. Em outras igrejas, quando eles se reúnem, sempre fala sobre dízimo, prosperidade, como se diz? Prosperidade financeira, até no televisão. Irmãos, eles estão colocando, não tem outro tópico, só isso. Mas, em nós, irmãos, se nós estamos entesourando a palavra de Deus que nós estamos experimentando, já somos ricos na fé em nosso tempo. Não tem igreja que é mais rico na fé, espiritualmente falando, senão os membros da igreja de Deus em nosso tempo. Agora, irmãos, né? Como nós podemos provar que isto é a imagem
de um grupo onde tem Espírito de Cristo, tem luz que está brilhando. 5:15 de Mateus, vamos ler a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Ilumina a todos que estão na casa. Qual é a casa? 3:15 de 1 Timóteo, irmãos, que experimenta a iluminação. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A casa de Deus é a igreja de Deus. Irmãos, por isso somos membros da igreja de Deus. Não edificamos a nossa própria igreja. Agora tem muitas igrejas, diferentes nomes, mostra a escuridão no pensamento dos pregadores que estão guiando estes grupos religiosos em nosso tempo. É muito claro, a casa é a igreja de Deus. Agora, em 5:15 de Mateus, o nosso Senhor Jesus Cristo disse, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Estamos experimentando iluminação, irmãos, na casa de Deus, na igreja de Deus. Se nós estamos experimentando, graças a Deus Altíssimo. Tem o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo no nosso meio, em nossas reuniões, que guia o pregador para entender a palavra de Deus, guia ele em falar, para falar com claridade, né? E guia os membros que estão ouvindo, unidos em pensamento e coração no Evangelho, para abrir os pensamentos deles para verem a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a casa toda está sendo iluminada pela luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo Evangelho, estamos crescendo em aprendizado das palavras de Deus na Bíblia. Estamos aprendendo coisas mais profundas da Bíblia. Não é porque o irmão Eli é bom, não é porque o irmão Daniel é bom, mas porque o Espírito do Senhor está no nosso meio quando nós estamos congregados. Por isso, irmãos, é muito importante congregar, participar nos cultos, porque eu ouvi raciocínio em Minas Gerais que um membro está dando a sua opinião. Não estamos obedecendo a opinião de ninguém na igreja, irmãos. O que nós estamos obedecendo é a palavra de Deus. Ele disse, na minha opinião, irmão, é o membro quem decide se ele vai comparecer, quanto tempo ele vai ficar na igreja, se ele quer sair, depende do membro. Ele disse, depende do membro que não tem fé. Mas um membro que tem fé deve obedecer à doutrina de Cristo e não à sua própria opinião. Porque na congregação, nas reuniões que nós estamos fazendo, é o momento que nós estamos experimentando a presença do Espírito e do poder de nosso Senhor Jesus Cristo para nós experimentarmos a iluminação que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero, irmãos, que vocês tenham entendido esta última parte do nosso tópico. E também eu quero lembrar que, se é possível, vamos atender a ações de graças ao vivo sábado que vem para nós compartilharmos na ações de graças do corpo para nós agradecermos a bondade do Senhor para manter vivo no nosso meio o irmão Daniel Hasson. Um irmão que é assistente do irmão Eli Soriano em guiar-nos em nosso serviço ao Senhor. Nas Filipinas, tem muitas ameaças contra a vida do irmão Daniel, porque ele
junto com o irmão Eli, pregando o Evangelho, derrubando as doutrinas falsas, irmãos, por isso a vida dele está em risco. Mas nós cremos que, como a Bíblia diz, até os pássaros, né, não vai cair na terra senão a permissão do Senhor. Nós cremos que Deus está ouvindo a oração da Irmandade para manter vivo, com saúde, com sabedoria, para continuar nos guiando o irmão Daniel Hassan, o nosso cuya. Né? Cuya significa irmão mais velho entre nós, irmãos. Por isso, espero que com o mesmo Espírito, nós vamos juntos para oferecer ações de graças ao Senhor, para mostrar a Deus que nós somos gratos pelo cuidado que Ele está mostrando para os nossos pregadores e para todos nós. Até aqui, irmãos, graças a Deus, Deus abençoe todos vocês. Panginoon, naming Diyos, Senhor, Ama namin, nosso Deus, nosso Pai makapangyarihan sa lahat. Todo-Poderoso. Salamat po, Ama, Obrigado, Pai, sa aming kaliitan. com os nossos seres Binibigyan mo kami humildes. Tu estás nos dando ng kaalaman ukol sa iyong conhecimento dakilang kalooban. Sana concernente po, tulungan mo kami a tua grande vontade. Por favor, nos ajude a entendermos a tua santa vontade sempre. Que nós tenhamos pagnanasa sa puso o desejo no na coração makagawa, de makasunod fazer obras e obedecer, nakaambag contribuir sa mga taong makakasama sa as iyong pessoas banal na kaharian. que estarão contigo Tulungan mo po kami, Ama. no teu santo reino. Maakay Nos namin ajude, Pai, ang aming mga anak a guiar os nossos filhos upang kung mabawiin mo na para que ang aming mga buhay. quando tu retirares a nossa vida, Mga sumpong kaama na tu aches, Pai, kahalili namin nossos substitutos sa isang diwa ng pagmamalasakit. numa essência Pagsunod sa de iyong kalooban preocupação na kaya mo nilikha e obediência à tua kaming mga vontade, tao. de que tu nos criaste, nós Itinatag ang seres humanos, pag-aasawa e tu dahil sa iyong banal na kalooban. Lalong maraming constituiu banal na kaharian. um matrimônio Maging tagapagmana ng lahat ng kabutihan. para que muitos cheguem ao teu santo reino Panginoon, e para que muitos sejam herdeiros ingatan mo po sana kami sa mga hibo ng da tua promessa de sari-saring vida kasama. eterna. Senhor, nos ajude de muitos Maawa aguilhões po sa amin. e dardos Kung may mga pagkakataon, malignos. ila kami, Amay. Por favor, Pai, tenha misericórdia de nós. Se tiver momentos em que Abutin mo po kami, Para Ama, sermos ng iyong desviados pagmahal na mga kamay. e quando parecermos tropeçar, Magpala ka sa iyong estenda mga anak. tuas mãos amorosas, Pai. Patawarin mo Bendiga ang os teus filhos maraming mga pagkakamali e sa perdoe buhay. nossos tantos erros na vida. Tumulong ka, Ama, Pai, na malutas ang aming nos mga ajude araw-araw a resolver alalahanin. nossas preocupações diárias. Mo ang aming Por favor, nararamdaman.
toque em nossas doenças. Ikaw po ang Pai, nakakaalam ng és tu quem sabes mga kabalisahan ng aming mga as ansiedades de nossos corações. sa iyo namin ipinagtitiwala ang aming abang kalagayan. A ti confiamos Pakiingatan nossas mo ang condições aming mga anak, coitadas. lalo na ang mga Por favor, cuide de nossos filhos, Maraming principalmente dos salamat pequeninos. po, Ama, Muitíssimo sa obrigado, pangalan ng Pai, iyong bugtong em nome de na teu anak. Filho unigênito. Adeus, ó Pai, seja a grandeza e a finura, honra e ao Espírito seja para sempre a glória. Naway tanggapin nating muli ang basbas. Que nós recebamos Patuloy na as bênçãos, ng Ama a na contínua nasa adoção do Pai que está nos ang céus, biyaya a graça pagpapagaling ng e a ating cura de nosso Panginoong Senhor Kristo, Jesus Cristo ang paggabay ng banal na e o direcionamento do Espírito Santo permaneçam em nossos corações, principalmente em nossos filhos, para todo sempre.